Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto de oração. Estamos aqui na primeira quinta-feira do mês de abril. E o mês de abril é lindo. Eu gosto muito das manhãs de abril. E eu tenho na minha lembrança uma manhã de Páscoa inesquecível na minha adolescência, que eu acordei com uma serenata e os jovens estavam cantando na porta da minha casa. E aí então eles entraram, tomaram café, eu só troquei de roupa rapidinho, acompanhei o grupo e fomos cantar na casa de mais alguém e foi muito legal. E desde então as manhãs de abril são muito significativas para mim. E eu gosto muito do mês de abril também, porque é o mês do meu amor, que faz aniversário no mês de abril, então eu gosto muito do mês de abril. Mas estamos hoje aqui na primeira quinta-feira. E quando a gente pensa que amanhã, né, as pessoas comemoram a sexta da paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, e pensam na sexta-feira. Mas o sofrimento de Jesus começou antes. Já estava chegando perto e Jesus teve uma das noites mais difíceis, que foi a quinta-feira, quando ele celebrou e depois foi preso e apanhou e foi espancado, foi para julgamento. E na sexta é que ele foi crucificado, dizem, né? Ali na história e tal, não sabemos se foi no dia tal de abril. Mas nós sabemos que foi numa sexta-feira que ele deu a sua vida. Porque ele ressurgiu no domingo, o primeiro dia da semana. Então, a gente faz as contas e a gente sabe que foi assim. Mas triste o sofrimento de Jesus antes. E sabem que quando a gente é mãe, a gente se põe no lugar da Maria, aquela que carregou Jesus no ventre, que deu a luz ao Filho de Deus. E foi uma coisa assim terrível para Maria, ver o filho dela sofrendo, apanhando, sendo machucado, sendo ofendido. A gente que é mãe não suporta ver isso com os filhos da gente. Então deve ter sido muito difícil para ela também. Mas mais do que para ela foi para o Senhor Jesus, que sempre foi amoroso, bondoso, só fez o bem e sofreu tanto, e foi por minha causa, e foi por sua causa também. Que amor é esse? E diz que não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus foi traído por um amigo, e ele recebeu um beijo no rosto, e quando ele disse, você é amigo, ainda estava chamando Judas de amigo, apesar de todas as coisas. Que amor é esse de Jesus? É um amor indescritível. Então é para ele esse culto. Nós somos pecadores, somos falhos, erramos, mas o amor dele continua perfeito, fiel, constante. Amém. E é por isso que a gente faz esse culto de oração todas as quintas. Já estamos fazendo isso a partir de casa já há mais de um ano, né, irmãos? Começamos isso na última semana de março do ano passado. Sim. E já passamos de um ano fazendo isso. E faremos por tanto tempo e quanto tempo for necessário, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda Amém. honra. E quando nós cantamos para Ele, quando nós conversamos com Ele no culto de oração, é muito gostoso, irmãos. Então, você é muito bem-vindo. Você que chegou agora, que não ouviu esse prelúdio, não tem problema. Você já chegou num momento especial que nós vamos louvar ao Senhor juntos. Sim. Mas antes de tudo, vamos orar. Você me acompanha? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor acrescentou na nossa existência, te Amém. agradecer pela vida, pela saúde, Sim, Pai. por podermos nos reunir com os nossos irmãos, Sim, mesmo a partir de casa, e cada um no seu cantinho. Sabemos que o Senhor é presente no lar de cada um, o Senhor está com cada um de nós. Amém. E o Senhor está aqui acompanhando esse culto, Amém. recebendo os louvores que saem dos nossos lábios, Senhor, mas sobretudo aquilo que sai do nosso coração, Sim, Senhor. que é verdadeiro. O Senhor conhece, diz a tua palavra que a palavra nem chegou na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então te agradecemos, Pai, por ser um Deus assim, onisciente, onipresente, onipotente. Amém. E nada é difícil para o Senhor. Amém. E o Senhor deu uma prova de amor muito grande para cada um de nós, mandando o teu Filho Jesus a este mundo e permitindo, Pai, que ele passasse pelo que ele passou,
que ele fosse o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus para esse mundo. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Recebe esse culto de oração Sim, Senhor. que fazemos a partir da nossa casa. E, ó Deus, visita aqueles que nesse instante estão precisando muito do Senhor. Amém. Cada um desses que estão acessando esse culto, Sim, aqueles que Senhor. ainda virão de acessar Visita cada através do YouTube em outro momento, Visita, porque sim. estão com alguma dificuldade com a Sim, internet, mas que em algum momento possam, ó Deus, acessar esse culto Amém. e serem abençoados Sim, e meu sentirem, Deus. ó Deus, isso que estamos sentindo hoje. Rogamos por Nós cada oramos um. assim, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Hino 36 do cantor cristão, O Amor de Jesus. Amo esse hino, irmãos. Foi um dos primeiros que aprendi a tocar. Ainda criança, aprendi a cantar e tocar esse hino ao piano, O Amor de Jesus. Vamos lá? Ó maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-nos da morte eterna. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Ó, duvidar poderei eu jamais desse insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Vou me entregar a Jesus é fiel, quero fazer conhecido esse amor que me salvou de uma morte cruel. Quero viver para meu Salvador. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor. Acabamos de cantar que o amor do Senhor Jesus é maravilhoso. Queremos que todos possam ser atraídos por esse amor e possam apegar-se pela fé nessa certeza de que Cristo veio por cada um de nós. Ao celebrarmos esse culto de oração com nossos irmãos, queremos suplicar teu perdão para nossos pecados, pois muitas vezes nem percebemos que erramos no pensar, no falar, no agir ou no sentir. Ouve cada filho teu agora, Pai, em nome de Jesus. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore, sozinho no seu pensamento, e confesse seus pecados ao Senhor e suplique o perdão
para as suas escolhas erradas. Nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos colocamos diante da tua presença, Pai querido, nos méritos de Jesus, o teu Filho. E, ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor imensurável. Obrigado, Senhor, por seres o nosso melhor amigo. Obrigado porque o Senhor é o Salvador do mundo. E obrigado porque o Senhor deseja, sim, ser Senhor de cada um de nós. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pelo dia que tivemos. Obrigado por este culto. Obrigado pela oportunidade que temos agora de orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Obrigado pela vida de cada pessoa que está participando deste culto neste momento. Obrigado por meus irmãos, por minhas irmãs, por meus amigos, amados ouvintes. Tu sabes como cada pessoa adentrou neste culto. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um. E neste momento pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado e nossa injustiça. Ó Deus querido, neste momento, colocamos nossas vidas no teu altar. Ó Deus, com vestes limpas, para que o Senhor possa receber este culto. Este culto é para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada um, seja o problema físico, seja um problema emocional, espiritual. Eu peço que o Senhor agora venha assistir a cada um, Pai, na sua necessidade, alegrar os nossos corações pelo privilégio que temos de dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Recebe, portanto, este culto. Que o Senhor possa, Deus, neste momento, derramar um bálsamo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que confessamos nossos pecados, queremos agradecer por teu amor que providenciou a vinda de Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus se sujeitou à cruz, temos o perdão e a vida eterna. Graças, Pai amado. Agradecemos por estares curando primeiramente a nossa alma, não nos deixando abatidos, mas nos animando a cada dia. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos livrado desse vírus. E se porventura tivermos contato com ele, o Senhor vem nos fortalecendo, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tantos amigos nossos já pegaram a Covid-19, mas graças à tua ajuda já estão bem. Aproveitamos para pedir que eles não tenham nenhuma sequela depois do contágio Amém. tão agressivo desse vírus. Amém. Fortalece a fé de cada um, Sim, para que se apeguem ainda mais no Senhor. Amém. Somos tuas testemunhas de que és bom o tempo todo, Amém. Senhor. Obrigada, Pai. Agradecemos porque o Senhor está curando tantas pessoas que estão lutando contra outras doenças. Ainda não estamos vendo a cura total delas, mas podemos perceber que o Senhor está atuando e minimizando os males que afligem o corpo e a alma dessas pessoas. Graças te damos, Senhor. Agradecemos porque as pessoas por quem estivemos pedindo por socorro e por acompanhamento em cirurgias estão bem e se recuperando em casa. Amém. O Senhor é um Pai amoroso e tem prazer em nos abençoar. Obrigada, Senhor. Obrigado. Agradecemos teu carinho com nossos queridos irmãos, Madalena e Gilberto, que completaram mais um ano de vida nessa semana. Graças te damos pelas vidas deles e rogamos que o Senhor os cubra de bênçãos nesse novo ano. Se o Senhor quiser, dia 3, estarão completando aniversário a irmã Evan e o pastor Walter. Desejamos igualmente que os abençoe ricamente, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos porque a cirurgia do pastor César Lacerda de Moura Campos correu bem. Amém. E ele já está em processo de recuperação. Obrigado, Senhor. Permita, Senhor, que o tratamento pós-cirúrgico seja eficiente e ele fique definitivamente livre desse mal que o afligia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Agradecemos porque pedimos que marcassem a cirurgia das amigas do professor Alexandre, a Regiane Alves da Silva, de 59 anos, e a Suzy Ribeiro, de 33 anos, e já marcaram a data. Permita, Senhor, que tudo corra bem na cirurgia delas e o tratamento pós-cirúrgico delas seja eficiente e elas fiquem definitivamente livres desse mal que as aflige. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te louvamos agradecidos por estar ouvindo as nossas orações e por ter respondido com um sim a esses pedidos que te fizemos. Por favor, Pai amado, atende segundo a tua vontade os pedidos que agora apresentaremos em favor dos nossos irmãos e amigos. Sim, Pai. E chegou um pedido de emergência hoje, Sim. né, amor? Antes de começarmos o culto. Nossa querida irmã Sônia fez contato comigo no WhatsApp um pouco antes do início do culto, pedindo oração pelo seu esposo, o Bira, nosso querido Bira, o Birajara. Pai querido, em nome de Jesus, visita o Birajara, Pai. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Põe a tua mão sobre ele, visite a sua saúde. Visite, Senhor Deus, também a sua esposa, seus filhos. Abençoe este lar, meu Pai. Esta família tão querida, uma família que vem se aproximando do Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre o Bira nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nessa hora pedimos que o teu Santo Espírito console cada família enlutada. Sim, Senhor. Enxugue as lágrimas de todos eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ajude cada um na sua dificuldade de lidar com a perda. Pedimos que a depressão não os alcance, em nome de Jesus. Amém. Atrás desse vaso de flores estão os nomes das famílias enlutadas. Colocamos mais um nome aí atrás, Senhor. Pai, derrame teu consolo em cada uma delas, em nome de Jesus. Pedimos teu consolo especial para a família Sanches, que se despediu na segunda-feira da irmã Dice Cantor Sanches. Aprove ao Senhor recolher essa tua serva, que já não estava bem. O Senhor foi misericordioso com ela e estabeleceu um fim para seu sofrimento. Console, por favor, seus filhos Alessandro, Andresa e Paloma, sua nora Regiane e seu neto Nicolas e demais familiares, em nome de Jesus. Amém. Pedimos teu consolo para as famílias de parentes, amigos, vizinhos de nossos irmãos que faleceram vítimas desse vírus que está espalhado por todo o nosso país. Estamos sabendo que há famílias inteiras fazendo tratamentos em hospitais e em casa. Uma quantidade grande de servos do Senhor que estão infectados. Tenha misericórdia de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos porque a senhora Mariana, mãe do irmão Valdir, já está falando e se movimentando após o AVC que sofreu. E também porque a irmã do Valdir, a Benedita, está melhorando. Continue cuidando delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. A irmã Keila está precisando que o Senhor a ajude, pois não está bem de saúde e precisa realizar exames. Tenha misericórdia dela, Pai, ainda mais agora que a situação da Covid está impedindo o funcionamento do setor de turismo no país. Isso causou sua dispensa do trabalho, Pai. Deus. Tenha misericórdia da Keila, Ajuda, do Senhor. Rodrigo, da vizinha, em nome Sim, de Pai, Jesus. em nome de Jesus. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja e de nossos conhecidos que nos pedem que oremos por eles e com eles, por suas lutas e dificuldades com a falta de saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. E neste momento também, Pai, quero colocar a minha mãe, Alice, tua filha, para que o Senhor também coloque a tua mão sobre ela, Senhor. Ela que não está bem no seu físico, que o Senhor ponha a tua mão e restaure, Senhor Deus, aliviando as dores, em nome de Jesus. Por amor ao teu Filho Jesus e no nome dele colocaremos diante de ti esses pedidos que precisam da manifestação do teu poder em favor da saúde, do sustento, recuperação e restauração de situações que para nós são impossíveis, mas não para ti, Pai amado. Amém. Em
Em primeiro lugar, os idosos de nossa igreja. Põe as tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Sim, Pai. Tu os conheces muito bem. Sim. Livra-os de quedas, Oh, Pai. Deus. Sustente-os com tua graça e amor, em nome de Jesus. Amém. Sobre todos que estão lutando contra o câncer. Sim, Senhor. São muitos enfrentando tratamentos. Sim, Pai. Fortaleça a fé em Ti durante e após as sessões de químio, Oh, em Deus. nome de Jesus. Abençoa, Pai. Amém, Senhor. Amém. Traga paz aos corações que enfrentam a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Tudo que está afetando a estabilidade da mente de muitas pessoas. Algumas são familiares de irmãos da igreja. Algumas pessoas têm parentes com doenças mentais graves. Fortalece a fé e dê coragem a essas pessoas. Toque-as com teu poder e graça em nome de Jesus. E neste momento, Senhor, coloco cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos acompanhando em oração neste momento, porque a tua palavra diz que aquilo que ligarmos em concordância aqui na terra será ligado no céu. Verdade. Ó Deus, visita cada pessoa neste momento que porventura esteja passando por depressão, por ansiedade, síndrome do pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, toca nas mentes de cada um neste momento. Restaura, Senhor Deus, a alma de cada um. Amém. Restaura em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Colocamos os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade, atrás da figura desta cama. Amém. Cuide de cada uma dessas pessoas, Senhor, cujos nomes estão escritos aí ao lado. Sim, Senhor. Ó Pai querido, Tu podes vê-los e curá-los em nome de Jesus. Oh, Deus. Amém. Pedimos por entes queridos que ainda não receberam Teu Filho Jesus como Salvador. Atrás desta caixa estão os nomes deles, Pai. Para Ti não estão ocultos. Tu os conheces muito bem. Atrás dessa caixa maior já temos outros nomes, Senhor. Querido Senhor, alcance com Teu amor e graça cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Pai, pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Muitos estão desempregados e para estes pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazer um sustento para suas famílias Amém. de forma honesta. Amém. Muitos já estão a passar por necessidades e muita aflição. Ó Deus, Tenha misericórdia tem deles, misericórdia, Senhor, por em nome de favor, Jesus. Pai. Cubra com tuas santas mãos a vida de todos os missionários. Tu conheces as necessidades de cada um dos teus servos. Sabes onde estão, o que fazem. Sim, Senhor. Enfim, supra teus filhos, sobretudo das saudades que Amém. sentem dos seus entes queridos. Amém, Senhor. Amém. Consola-os quando estiverem aflitos e Sim. angustiados. Seja qual for o problema, cremos no teu poder. Nós cremos Senhor, em nome de Jesus. Cremos. Atrás dessa pilha de livros estão os nomes dos que estão com uma causa na Ó justiça. Senhor. E colocaram diante de ti, Senhor, para que o Senhor ajude a resolver da melhor forma. Sim, Pai. O Senhor, o justo juiz, tudo vê. Confiamos em ti, Senhor. Sim, Pai. Não permita, Pai, que nenhum processo perca prazos, Amém. fique engavetado. Tenha misericórdia dos teus Amém. filhos, Senhor, que estão esperando por ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Continue a fortalecer os laços de amor entre os casais, para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si e com os filhos, especialmente quando são pequenos. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família, sobretudo agora durante o confinamento prolongado, Pai. Amém, Senhor. Socorra os casais que estão com o casamento muito abalado. Sim, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Amém, Pai. Sabemos que muitas vezes os maus hábitos, vícios e teimosias acabam por deixar marcas no Verdade, cônjuge. Senhor. Ó Por Deus. favor, restaure o que está quebrado em nome de Amém. Jesus. Amém. Atrás desse coração, Senhor, há os nomes e tu os conheces. Sim, Senhor. Cada casal que está com o nome aí, Pai, Ó Deus. visita nesse instante, Colocamos Senhor. diante do Senhor Restaura o amor que havia no Restaura. coração deles no Sim, início do Senhor. relacionamento. o respeito. Ó Deus, apague, Deus, em Senhor, nome de aquelas Jesus. dores que estão ali machucando. Tira Sim, os Pai. espinhos que estão ali, Pai, em nome Sim, de Senhor, Jesus. em nome de Jesus. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai. Abençoa nossa pátria Oh, em Deus. cada setor, Põe a tua especialmente na questão da saúde. Sim, Senhor. Clamamos para que haja medicamentos em cada hospital e que não falte oxigênio para os que estão em estado grave, Sim, Senhor, Senhor. em nome de Jesus. Amém. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai,
Abençoa nossa pátria também no setor da economia, pois muitos precisam do auxílio emergencial. Não permita que pessoas usufruam desse auxílio sem precisarem de fato. Pai. Que haja justiça nesse momento, Põe a Senhor, tua mão, em nome Senhor, de em nome de Jesus. Jesus. As mulheres que estão cuidando dos seus filhos sem a presença do Tem marido, misericórdia, Senhor. estão praticamente como líderes, chefe da família, Ó, Senhor. Senhor. Cuida dessas mães, Cuida, Senhor. dessas mulheres, Pai. Não deixe que falte o pão na sua casa. Cuida sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agradecemos por esse tempo de oração. Queremos ter sempre comunhão contigo e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Continue a usar teu servo, pastor Isidro, para comunicar o ensino que o Senhor traz através da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a meditação com o pastor Isidro, nos trazendo o estudo sobre os atributos do Espírito Santo. Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, amigos. Eu estou muito feliz de estarmos juntos aqui mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra de Deus, aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Muito feliz com a sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus supra todas as suas necessidades, que o Senhor Jesus possa ser não somente seu Salvador, mas também seu Adonai, seu proprietário, seu Senhor. Amém. Porque isso é o que nós precisamos, como igreja, como seres humanos. E na última quinta-feira, nós iniciamos um estudo, um resumo, na verdade, não é? Para que você possa ter um conhecimento, pelo menos mais básico, mas também que ajude você a crescer no conhecimento dessa pessoa maravilhosa. Quem é o Espírito Santo? E o texto base para esta meditação, o texto áureo, em João 4:24, diz: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, não é? Ele é um Espírito que está em nós. O mesmo Deus Pai se manifestou como o Criador de tudo. Então ele veio em carne na pessoa de Jesus Cristo, Filho, e depois ele enviou o seu Espírito para que ele estivesse conosco. Nós dissemos na quinta-feira passada que o Espírito Santo de Deus, ele é diferente de qualquer outro Espírito, porque ele é santo, ele é puro, ele é divino. Então nós estamos aqui a meditar sobre alguns atributos do Espírito Santo, características dessa pessoa maravilhosa. Eu quero dizer para você nesta noite que não há ninguém melhor para que você possa caminhar. Não há ninguém melhor para que você possa ter dentro de você que não seja o Espírito Santo de Deus. E ele habita dentro de nós. O infinito habitando dentro do finito, né? Na verdade, que coisa linda. E quinta-feira passada, nós estivemos passeando com alguns textos, porque nós separamos 15 características, 15 atributos do Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos meditar juntos. Quinta-feira, a última passada, nós conversamos sobre 8. Eu vou dar só uma repassada rápida aqui, para que você possa anotar, se você já não anotou, mas para relembrar, não é? O Espírito Santo de Deus, ele age com amor. É a primeira característica. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele intercede. Nós vimos também que o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo também nos convida. O Espírito Santo nos convence. E o Espírito Santo nos ensina.
Nós vimos esses 8 atributos na última quinta-feira. Ah, pastor, eu não pude, não estava presente. Acesse lá no canal da igreja no Facebook, Batista Nova Aliança, e você terá o culto do último dia 25/3, salvo engano foi dia 25/3, e você poderá ouvir na íntegra este sermão dessa primeira parte. Mas vamos continuar? Vamos para o 9º atributo, 9ª característica. Então eu convido você para que você permaneça com a sua Bíblia aí, junto de você, seu aplicativo, que nós vamos passear em alguns textos. Vamos para Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito Santo, ele ordena. Percebam que os atributos pelos quais nós estamos trabalhando desde quinta-feira passada, ele vem num crescendo. Então, uma pessoa, quando ela é conduzida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, nós vimos que ele fala, vamos agora do 5º para cá, tá? Ele fala, ele nos convida, ele nos convence, ele nos ensina, e quando somos pessoas ensináveis, quando permitimos ser ensinados, quando entendemos o privilégio de termos este Espírito no comando das nossas vidas, nós entendemos quando ele está ordenando. Porque uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, ele passa a obedecer Deus em tudo. Ele entende o que Deus está fazendo. Ele entende o chamado de Deus. Ele sabe diferenciar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Percebam que Paulo aqui, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, ele não ficou ali murmurando: pô, caramba, eu estava com a passagem comprada, eu estava com tudo pronto para ir para lá e agora deu tudo errado. Não, essa é uma atitude muito pequena. É uma atitude de quem não tem muito discernimento espiritual. Quando nós temos um discernimento espiritual, quando estamos percebendo que Deus está no controle de todas as coisas, nós começamos a perceber que Ele nos ajuda a diferenciar aquilo que é certo ou errado. Paulo, então, ele já estava com aquela capacidade, e esta capacidade ela está à disposição de cada um de nós. Paulo, ele estava discernindo os empecilhos na sua viagem, e ele tinha ciência que nada estava acontecendo por acaso. Não existe o acaso para quem tem o Espírito Santo dentro dele, quem permite que o Espírito Santo cresça dentro dele, domine sobre ele, seja Adonai, seja proprietário dele, realmente cuide de toda a sua casa espiritual, da sua alma, do seu sentimento. Deus nos convida para que quando Ele ordenar, quando acontecer alguma coisa na nossa vida, quando alguma coisa sobrevir sobre nós, que seja algo como a morte, como uma doença ou qualquer problema que estamos a enfrentar, nós tenhamos o discernimento que só o Espírito Santo pode produzir no crente, no cristão, no ser humano. Só Ele pode produzir isso. Então não existe o acaso. Mas Paulo estava ali discernindo que Deus estava impedindo ele de fazer algo. Deus estava impedindo ele de ir para um lugar ou outro, porque Deus é onisciente. Deus sabe o que é melhor para Paulo. Deus sabia o que era melhor para ele naquela ocasião. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Você que me ouve. Deus sabe o que é melhor para você. Então, Deus nos dá sempre a oportunidade
nós temos que estar atentos para aquilo que ele nos ordena, porque esse também é uma característica, um atributo do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é uma capacidade espiritual de negar o mal e seguir sempre o bem. O mal está diante de nós o tempo todo. Tentações estão diante de nós o tempo todo. Mas quando nós estamos nesse nível espiritual e somos convidados a termos esse nível, e a escolha é nossa, é um processo. Nada acontece por osmose, mas acontece com a negação do nosso eu, acontece com a diminuição do nosso eu e o crescimento do Espírito dentro de nós. Então, ele nos ordena que o Espírito Santo possa conceder para você esse discernimento. Vamos então agora para Tiago. Tiago, capítulo 4. O Espírito Santo, a 10ª característica. Nós vamos agora para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Diz a palavra de Deus: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quando a gente pensa em ciúme, fala, pastor, que negócio é esse? O Espírito Santo sente ciúmes. Você sabia disso? Ele sente ciúmes. Mas eu quero explicar para você um pouco sobre a questão do ciúme. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, isso aborrece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele se importa conosco. Ele sabe que quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós. E ele habita em nós e ele nos sela. Somos selados pelo Espírito Santo. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. O diabo não pode tocar no teu espírito. Quando você recebe Jesus de todo o coração. E você o recebe e fala, Senhor, entra em mim agora. O Espírito Santo entra. Mas o Espírito Santo, ele sabe que quando você faz isso de coração, você passa a pertencer a ele. Você passa a pertencer ao Espírito Santo. E Deus não se conforma em perder uma vida, nenhuma vida sequer. Deus ama de uma forma que não dá para a gente falar. É uma maneira de amor indescritível. Então Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nos afastemos da presença dele. E o sentido da palavra ciúmes aqui não é o mesmo significado negativo que a gente tem, né? Nós temos um significado negativo, humanamente falando, de uma pessoa que tem ciúmes ou inveja de uma outra pessoa. Mas eu quero falar para você aqui o sentido dessa palavra ciúmes aqui. A palavra ciúmes aqui, neste caso, no original, ela significa, sabe o quê? Desejar sinceramente ou apaixonadamente. Olha que coisa linda, gente. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de qualquer controle que a natureza caída possa ter sobre o crente. Tudo aquilo que é passado na tua vida, o Espírito Santo, ele tem ciúmes. O Espírito Santo, ele tem um desejo sincero, é este desejo sincero, apaixonado do Espírito Santo por cada um de nós. É disso que a palavra está dizendo quando diz que o Espírito Santo tem ciúmes, pois ele não quer, ele não suporta que a gente volte à nossa natureza caída e a nossa natureza caída volte a dominar a mente do crente. E quando isso acontece, nós pagamos um alto preço, porque sabemos que o adversário das nossas almas, ele não toca no nosso espírito,
mas ele pode tocar na nossa alma e no nosso corpo. Há muitas pessoas que estão doentes espiritualmente e às vezes não tem nem noção disso. Mas eu quero que você hoje tenha essa noção, que o Espírito Santo, ele deseja sinceramente e apaixonadamente que você não deixe que a natureza carnal domine sobre a sua vida. É disso que a palavra de Deus está dizendo, quando diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Estamos falando então da 10ª característica, 10º atributo que separamos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, ele tem um desejo constante, porque Deus não é como a gente. Deus não é inconstante como lá. Ah, pastor, eu sou constante. Você não é. Ninguém é constante. Todos nós vacilamos em algum momento. Todos nós oscilamos em algum momento, porque somos pecadores. Mas o Espírito Santo, ele tem esse desejo constante de retomar nossas vidas para Deus. Eu ainda quero ver se eu consigo falar um pouco sobre ciúmes do Espírito. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quero ver se eu separo alguma coisa para a gente poder estudar isso juntos, tá legal? Vamos para o 11º atributo, 11ª característica. Abra sua Bíblia lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí. Vou ler de novo, hein? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 11ª característica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita. Ele habita. A pessoa já tomada pela presença de Deus passa a ser morada do Espírito Santo. Aleluia! Que privilégio! E o Espírito Santo, ele não se contenta com apenas um momento. No momento em que recebemos ele como Salvador das nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele não se contenta também com experiências passageiras, porque muitas vezes buscamos experiências passageiras. Recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e nós queremos experiências. Às vezes passamos uma experiência, um culto maravilhoso, um momento de louvor, saímos ali alegres e passou aquilo. Não, o Espírito Santo, ele não se contenta com apenas um momento ou com experiências passageiras. O Espírito Santo, ele quer viver constantemente na vida da pessoa. O Espírito Santo, ele quer habitar, e quando ele habita dentro de nós, ele faz uma limpeza. Quando nós permitimos, ele vai limpando todos os cômodos da nossa vida, da nossa alma. Ele vai tomando conta da nossa mente, da nossa vontade, vai nos instruindo, ele vai enchendo a nossa mente, ele vai enchendo o nosso coração com o poder da sua presença. Você quer algo melhor do que isso, meu querido? E às vezes a gente fica atrás de perfumaria, atrás de bobagem. Você quer coisa melhor de você saber que ele habita dentro de você? E se ele ainda não habita, se você não tem essa consciência, eu quero dizer para você nesta noite que ele quer habitar dentro de você. Ele quer fazer diferença na sua vida. Ele quer encher a sua mente, o seu coração do poder dele e da presença dele, para que você possa ser um representante dele nesta terra. E de fato fazer diferença a partir da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. É disso que nós precisamos, é disso que a palavra fala, porque só ele pode transformar o homem, só Deus pode transformar a vida de uma pessoa. O Espírito Santo habita. Vamos para o 12º atributo, 12ª característica.
ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá para o capítulo 12. Você está comigo? Capítulo 12, versículo 7. Vamos lá. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Que coisa linda. O Espírito Santo, ele revela a intimidade. Esta intimidade com Deus, ela conduz a pessoa para a revelação da sua vontade e principalmente a compreensão da sua palavra. E Deus também, através do seu Espírito, ele mostra especificamente também coisas ocultas, sobrenaturais, revelados para a sua edificação espiritual. É o que diz aqui o versículo 7. A cada um, isso inclui cada pessoa. Deus está falando aqui para mim, para você. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Ele se revela para o quê? Para o bem comum, para o bem de todos. Olha que bênção! É o Espírito Santo quem estimula todas as coisas e de todas as maneiras. Esse é o principal propósito do Espírito Santo. Ele se revelar a gente, ele se revelar ao ser humano. E ele nos edificar, ele nos fazer experimentar coisas ocultas, coisas sobrenaturais. Percebam que nós estamos numa escada, estamos subindo, percebem isso? Olha que coisa linda, o nível de relacionamento com essa pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo. 13º atributo, 13ª característica, ainda estamos em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos no versículo 11 agora. Vamos lá, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Olha que lindo. O Espírito Santo, ele capacita cada um de nós. Os dons do Espírito Santo são ferramentas espirituais. São ferramentas espirituais para a capacitação do cristão, visando um serviço ministerial. Tanto os talentos naturais como habilidades também adquiridas com aprendizado são potencializadas através dos dons. E dons são presentes de Deus. E dons são indispensáveis para servir ao Senhor e também para servir ao seu povo. Eu quero dizer aqui, eu quero ressaltar aqui uma coisa para você. O Espírito Santo capacita. Quando nós lemos isso aqui, refere-se ao fato de que todas as capacidades e poderes dos dons são produzidos e operados pelo Espírito Santo. Toda distribuição é por decisão soberana do Espírito Santo. Sabe o que significa isso, querido? Eu quero que você entenda isso, que é Ele quem capacita. Portanto, nem homens, significa que nem homens, nem mulheres, ninguém na face da terra, ninguém, nenhum ser espiritual, inclusive, ninguém pode conceder dons a outras pessoas. Ninguém pode. Só o Espírito Santo pode conceder. Eu não quero que você esqueça isso que eu estou dizendo para você hoje. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Profetas, falsos profetas se levantando, pregando um falso evangelho, doutrina falsa, para que possam encher seus bolsos e enganar você que me ouve. Pregando algo que não tem nada a ver com a palavra, pregando meia palavra. Se prega meia palavra, está pregando mentira. Então, cuidado com homens e mulheres que se julgam muito importantes.
Cuidado com homens e mulheres que abrem a boca para falar, que estão declarando e dando alguma coisa, porque não tem esta capacidade. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Não esqueça disso, porque o diabo ele quer imitar a Deus, mas ele não tem a capacidade de conceder dons a ninguém. Só o Espírito Santo pode conceder dons às pessoas. Só o Espírito Santo pode capacitar as pessoas a servir, tanto a ele como também às pessoas, ao próximo. Só o Espírito Santo tem esse poder. É a palavra que diz. E a palavra está dizendo aqui: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, como o pastor ou apóstolo ou qualquer título que você quer? Não, como ele quer. Ele manda. E fim de papo. O resto é perfumaria e engano. Então cuidado com isso, porque é só ele que capacita. Tá bom? Vamos aqui para o 14º atributo, característica do Espírito Santo. O Espírito Santo frutifica. Eu quero abrir aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Olha lá. Vamos ler aqui. Mas o fruto do Espírito, amor. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo, portanto, ele faz algo que também é só ele pode fazer. Ele frutifica. Só o Espírito Santo pode frutificar. A pessoa capacitada pelo Espírito, ela passa então a frutificar em sua vida espiritual, percebendo que tudo o que faz passa a ter a eficácia gerada pela bênção do próprio Deus. O fruto do Espírito é a maior prova da presença e poder de Deus na vida de uma pessoa. Eu quero ler aqui, não é? O fruto do Espírito. Não está falando de frutos, está falando do fruto. Sabe por quê? Porque eles devem ser considerados como um todo. Tudo aquilo que acabamos de ler aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, devem ser considerados como um todo. O que significa que eles se desenvolvem de forma igual. Por isso é chamado fruto do Espírito. Então, contra estas coisas não há lei. Ou seja, o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Contra estas coisas não há necessidade da lei. Mas para que você possa entender o que nós estamos aqui conversando, eu quero dizer para você que esse fruto, ele é do Espírito Santo. Ele não é do homem. É do Espírito Santo. Ele só pode ser desenvolvido se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. E só podemos ser guiados pelo Espírito Santo se fizermos da cruz o objeto da nossa fé. Essa é a verdade, queridos. O fruto do Espírito é a maior prova da presença do poder de Deus na vida de uma pessoa. Você quer saber se essa pessoa realmente está dominada, se está realmente debaixo da orientação do Espírito Santo? Por isso que Jesus disse, olha, pelos seus frutos, por aquilo que eles produzem, vocês vão saber quem são e quem não são. Não é verdade? Então toma cuidado. Cuidado com aquilo que acontece. Fica de olho aberto, para você poder ver, não é? Então ele só pode ser desenvolvido se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo. O fruto é do Espírito, não é do homem. E nós só podemos ser guiados pelo Espírito Santo se fizermos da cruz o objeto da nossa fé. Que Deus possa nos abençoar com isso. E o 15º atributo, característica
do Espírito Santo. Atos 7:51. Eu separei esse texto aqui também para poder conversar com vocês. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Olha que coisa linda aqui, que coisa tremenda. Quem está falando essa frase aqui, esse versículo, é Estevão. Estevão estava usando a mesma linguagem de Moisés. A mesma linguagem que Moisés usou lá em Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 16. Estevão está usando aqui essa linguagem quando ele transmitiu a repreensão de Deus, quando Moisés transmitiu a repreensão de Deus para o povo de Israel, não é? E ele diz aqui: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Tudo o que Deus faz na terra é por meio da pessoa e da operação do Espírito Santo. Tudo o que Deus faz na terra, tudo, não é alguma coisa. Tudo o que Deus faz na terra é por meio da pessoa e da operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não deve ser resistido. Esta aqui é uma característica fundamental. E eu vou dizer para você por quê. Quando Estevão está dizendo isso aqui, da mesma forma como Moisés falou ao povo, quando você resiste ao Espírito Santo, você resiste a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E quando você resiste a Deus, você resiste ao plano de Deus. Quando você resiste a Deus, você resiste àquilo que Deus planejou de vir ao mundo na pessoa de Jesus, ser encarnado como homem, para viver entre nós, para nos ensinar e para morrer na cruz por nossos pecados, e nos purificar e nos salvar da perdição eterna. Então, resistir ao Espírito é resistir ao próprio Deus. Então esta obra do Espírito Santo, tudo que nós estivemos vendo aqui desde quinta-feira passada, ela só pode acontecer na nossa vida se você der uma chance ao Espírito Santo. Aleluia! Sabe por quê? Porque você é livre, você tem livre-arbítrio, você não é um fantoche, como algumas pessoas dizem. Ah, você vai ser crente, você vai ser cristão, você vai ser um fantoche, um ignorante. Não! Todos nós temos livre-arbítrio e nós temos que escolher dar uma chance ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é educado, ele é gentil, ele é amoroso. E quando a pessoa permite, dando espaço para ele agir, ele opera maravilhas na vida da pessoa. Infelizmente, muitas pessoas são resistentes ao agir de Deus em suas vidas. Infelizmente, há muitos crentes que estão produzindo fruto da carne e não do Espírito, por resistirem ao Espírito Santo, por não permitirem que o Espírito Santo possa promover crescimento, interagir com eles, fazendo dele pessoas fantásticas. Mas há muitas pessoas que se tornam insensíveis à presença divina. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, quero te convidar. Eu quero te convidar para uma coisa nesta noite. Sabe o que é? Receba o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte. Receba. Não tem coisa melhor na vida de um ser humano do que receber o Espírito Santo. E nós o fazemos quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, no nosso coração. Quero caminhar para a conclusão deste sermão. E quero dizer para você não esquecer, eu vou fazer um resumo aqui. O Espírito Santo de Deus, ele nos ama. Nos ama, não dá para a gente descrever. O Espírito Santo, ele se entristece
por causa dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele tem vontade de nos abençoar. Não esqueça que ele tem prazer em nos abençoar. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele nos convida a estar na sua presença. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados quando erramos. O Espírito Santo é que nos ensina a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Espírito Santo é que ordena a sua obra para as nossas vidas. Mas o Espírito Santo, meu querido, minha querida, ele não deve ser resistido por nós. Ele não deve ser resistido por nós ao não aceitarmos a sua presença, porque ele é apaixonado por nós. Ele é sinceramente apaixonadíssimo por cada um de nós. E isso provoca nele um sentimento de querer que sejamos totalmente dele e não do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz na carne, o mundo jaz no diabo. E ele sabe que quando nós não estamos totalmente com ele, não somos dominados, nós estamos abertos para toda ação do maligno em nossas vidas. Então o maior desejo do Espírito Santo, se eu posso resumir tudo aquilo que nós fizemos aqui, tudo aquilo que nós conversamos nessas 2 quintas-feiras, o maior desejo do Espírito Santo é habitar em sua vida. Se ele já está aí dentro, permita que ele ocupe o lugar de primazia na sua vida. O primeiro lugar. Vou bater nessa tecla, que ele seja o seu Adonai, como nós pregamos domingo. Que ele seja seu proprietário, o Senhor da sua vida. Você só vai ter a ganhar com isso, meu querido. Quem vai ganhar é você. Nós estamos aqui só de passagem. Então que nós possamos produzir o fruto do Espírito. Sermos bênção na vida de outros. Sermos bênção na vida de todos aqueles que nos cercam. Produzirmos fruto para a eternidade. O Espírito Santo, ele quer habitar na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo querido, ele possa completar esta palavra no seu coração. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tão grande amor. Maior amor do que este não há. Do que dar a sua vida pelos seus amigos. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor mesmo disse, eu estou dando a minha vida porque eu quero e depois eu vou retomar a minha vida novamente. Só o Senhor pode fazer isso, aleluia. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor quer habitar na nossa vida. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor quer interagir conosco de forma plena para que possamos ter um discernimento espiritual muito grande e podemos ser instrumentos do Senhor com dons, talentos a serviço do Senhor para o nosso próximo também. Ó Deus querido, completa esta palavra, que o Senhor possa habitar e ocupar o lugar que o Senhor merece e deve ter dentro de cada ser humano. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domingo, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Estamos a comemorar a chamada Semana Santa, particularmente o período do ano que eu mais gosto. Eu amo esse período. Eu amo um período em que eu sei que o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Adonai, o meu proprietário, ele se ofereceu por mim na cruz do Calvário.
Ele morreu para que eu tivesse vida. E não tem como isso não mexer comigo. Eu amo a cruz. Eu estou vivo. Eu vou estar vivo por uma eternidade. Por causa da cruz. Por causa do que Ele fez por mim e por você. Então não tenho como não estar emocionado. Não tenho como não relembrar. Ah, pastor, mas isso é coisa de católico. Não me interessa, não tem nada de católico. Não tem nada de batista, não tem nada de presbiteriano. Tem algo que é bíblico, é cristão. Ele fez. Foi numa quinta-feira que ele instituiu a nova aliança. No sangue dele, no corpo dele. Foi numa quinta-feira que ele deixou últimos ensinos, um resumo do maior amor. Foi numa quinta-feira que ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que nós temos que servir uns aos outros, que temos que andar humildemente uns com os outros. Foi numa quinta-feira que ele foi traído. Foi numa quinta-feira que ele começou a sofrer atrocidades por minha causa, por causa do meu pecado. Como não lembrar disso? Como não lembrar que amanhã foi o dia em que ele foi crucificado no meu lugar? Como não lembrar disso? Mas domingo eu vou lembrar, e nós vamos lembrar juntos, que Ele é Deus. Ele deu a vida e tomou de volta, aleluia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E nós comemoraremos a Páscoa. Como não lembrar disso? Como não comemorar a redenção de todo ser humano? Como não comemorar isso? Portanto, domingo você é nosso convidado. Temos a Escola Bíblica Dominical às 10 horas e às 18h30 estaremos celebrando o culto de Páscoa às 18h30. Então você é nosso convidado. E vamos sim, vamos ter a celebração daquilo que foi instituído numa quinta-feira. A quinta-feira chamada Santa. Foi instituída a ceia do Senhor. Então nós estaremos também celebrando esta ordenança. Fazer isso todas as vezes que o beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, aquilo que eu fiz por cada ser humano, até que eu venha. E Ele virá, Ele está vindo, Ele está voltando. Amém. Então você é nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê paz, que Deus supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Levante a sua mão onde você está, porque é muito significativo quando você levanta a sua mão. Você está adorando e você está recebendo a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo querido, repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, repousem sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Repousem sobre cada família que está a nos acompanhar neste momento, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. 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 Fiquem na paz de Cristo e até domingo.